Bora decifrar um dos maiores paradoxos do Brasil? A gente vai mergulhar aqui numa pesquisa de 15 anos do antropólogo Michel Alcoforado sobre a elite do país. E olha, o que ele descobriu diz muito sobre todo mundo, não só sobre os mais ricos. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta que não quer calar é essa aqui. Como é que pode, num dos países mais desiguais do planeta, a galera lá no topo da pirâmide simplesmente não se achar rica? Parece não fazer sentido, né? E essa frase, ela resume tudo. Foi dita por um dos entrevistados da pesquisa. Como assim? Pagando boleto ganhando 1 milhão por ano. Pois é, como a gente vai ver, a resposta para esse mistério todo está na ideia de que, no Brasil, riqueza não é uma conta bancária, é uma relação. Para começar a entender esse quebra-cabeça, a primeira grande pista está na mentalidade. Existe uma diferença fundamental entre a elite brasileira e a de outros lugares, como a dos países anglo-saxões. A história que cada um conta sobre si mesmo é totalmente diferente. De um lado tem o construtor. Ele se orgulha da jornada, do trabalho duro para construir o império dele. Do outro lado tem o conquistador. Ele não quer falar da jornada. A ideia é apagar o passado, a violência, o esforço. É fazer parecer que o poder dele é algo natural, que sempre esteve ali, sabe? Quase um direito de nascença. E essa tática de apagar o passado tem até um nome. A elite mais tradicional adora usar a expressão desde sempre. Ah, essa fazenda é da família desde sempre. Meus amigos são os mesmos desde sempre. É uma ferramenta muito poderosa para criar uma legitimidade que parece vir de séculos atrás, que apaga o fato de que um dia todo mundo foi novo rico. Ok, então a gente já entendeu a mentalidade do conquistador. Agora, como é que isso se manifesta na vida real? A segunda pista está exatamente aí, na forma como a riqueza é uma verdadeira performance, um teatro no dia a dia. E aqui entra o conceito de coisa de rico. Um relógio caríssimo, uma bolsa de grife, não são só objetos, são passaportes sociais. Sem eles, a porta de certos clubes, restaurantes ou eventos simplesmente não abre. É como se fosse a senha para entrar no jogo. Basicamente, esses itens de luxo têm 3 funções. Primeiro, a distinção. Gastar o preço de um apartamento numa bolsa prova que se tem tanto dinheiro que dá para queimar. Segundo, a especulação. Quem olha para um relógio de 2 milhões de reais fica imaginando o tamanho da fortuna que deve existir por trás daquilo. E por último, a exclusividade, que é o que garante o acesso a esses círculos fechados. E essa performance vai além dos objetos. Pensa só, enquanto a nobreza europeia sempre viu o ócio, o tempo livre, como o maior símbolo de luxo, a elite brasileira precisa parecer extremamente ocupada. Por quê? Porque, historicamente, aqui no Brasil, não fazer nada foi associado à vadiagem. Então, ter uma agenda lotada de triatlos, maratonas e reuniões virou um jeito de mostrar status e se diferenciar. Certo, já vimos a mentalidade e a performance. Agora, para nossa terceira e última pista, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Porque essa mentalidade individual cria uma obsessão na sociedade inteira, a de construir muros e manter distância. Essa frase, com certeza alguém já ouviu por aí. Ela mostra perfeitamente o incômodo que uma parte da sociedade sente quando um espaço que era exclusivo começa a ser ocupado por mais gente. A questão nunca foi a qualidade do aeroporto, mas quem estava lá. E essa lógica se espalha para tudo, até para o mundo digital. A reclamação de que o Tinder virou Orkut quer dizer exatamente a mesma coisa. Um tipo de gente que não deveria estar aqui chegou. É uma ansiedade social constante. E aqui está o pulo do gato. Manter essa distância social não é um projeto só da elite, é um esforço coletivo. Em todas as camadas sociais, existe essa preocupação em se diferenciar de quem está abaixo e se proteger com muros, sejam eles de concreto ou simbólicos. E esse padrão de fuga é muito claro. Aconteceu com a escola pública e agora está acontecendo com a universidade pública. Assim que o espaço se democratiza, ele perde o valor simbólico para a elite. E aí, ela imediatamente corre para um novo território exclusivo, mesmo que a qualidade seja, na verdade, inferior. Ok, vamos juntar as peças. A gente já tem a mentalidade do conquistador, a performance da riqueza e essa obsessão nacional por manter distância. Agora, vamos conectar tudo para finalmente resolver o mistério lá do começo. Vamos lá. De volta à nossa pergunta. Com tudo isso que a gente viu, por que aquela pessoa que ganha 1 milhão por ano ainda fala que está pagando o boleto? E a resposta é essa. Ser rico no Brasil não é sobre o quanto se tem na conta, é uma batalha de percepção.
O seu status é definido pela distância que se consegue manter de quem está abaixo e, principalmente, pela distância que te separa de quem está acima. A régua está sempre se movendo para mais longe. E essa percepção tem uma consequência política, assim, gigantesca. A pesquisa descobriu que 90% dos ricos são a favor de taxar os mais ricos. Parece uma ótima notícia, certo? Só que tem um detalhe. E aqui a gente fecha o raciocínio. Como o rico é sempre o cara que tem mais, ninguém se considera o alvo dessa taxação. Todo mundo aponta para o de cima. E se o rico é sempre o outro, qualquer pacto social para redistribuir a riqueza se torna praticamente impossível. No fim das contas, essa análise mostra que manter essas distâncias é um projeto de toda a sociedade. A obsessão por muros, a ansiedade quando o outro se aproxima, são coisas que, em maior ou menor grau, todos nós replicamos. Então a reflexão que fica é: se todo mundo participa desse jogo, qual papel cada um de nós escolhe ter nessa construção?